Está começando mais um Contraponto, um tema. Você confia nas vacinas? 2 pontos de vista do professor Luiz Carlos Dias, professor titular do Instituto de Química da Unicamp, coordenador da área de Química na CAPES e também membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Ele integra também a força-tarefa da Unicamp contra a Covid-19. Professor Luiz Carlos, prazer em tê-lo de volta ao programa. Bom dia. Bom dia, Márcio. Obrigado pelo honroso convite. Eu cumprimento também o Dr. Daniel e todos os ouvintes do Contraponto. Aproveito para parabenizar você pelo sucesso desse programa fantástico. E participa conosco também o Dr. Daniel Tinoco, advogado e empreendedor. Bom dia, Daniel. Prazer em tê-lo de volta ao programa. Prazer é todo meu, Márcio. Prazer, Luiz, professor Luiz. É uma honra aí para participar com vocês. Eu espero que esteja à altura também do debate, né? O professor está no nível, talvez, aí sobre o tema, né? Um pouco bem alto, né? Mas espero que façamos um bom debate. Com certeza. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde listou a hesitação vacinal, que é o atraso ou recusa em tomar vacinas, como uma das 10 maiores ameaças à saúde pública. E um levantamento publicado na revista The Lancet justifica essa preocupação. Cada vez menos gente encara a vacinação em massa como uma estratégia segura e eficaz de proteger a população de diferentes doenças. Esse artigo reuniu informações de 149 países, baseado em pesquisas que ouviram mais de 280 mil pessoas. E o mega esforço, ele foi coordenado pela Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, na Inglaterra. Mentiras sobre a segurança e dificuldades de comunicar sobre a importância das vacinas parecem ser os maiores responsáveis pela queda. E, raramente, a crise de confiança decorre de problemas com a composição da vacina em si. Mas, com a pandemia do coronavírus, grupos antivacinas iniciaram uma mobilização mundial para provocar crise de confiança nas vacinas. E no Brasil, particularmente, o acesso gratuito a uma ampla variedade de vacinas por meio do SUS, Sistema Único de Saúde, e também do Programa Nacional de Imunizações, pode ter contribuído para a construção da confiança ao longo do tempo e que agora está sob alerta. O debate ele se acirrou mais com a seguinte questão: o Estado ele pode determinar que a vacinação da população seja obrigatória, inclusive contra a Covid-19, sendo afastadas medidas invasivas como o uso da força para exigir a imunização? Bem, o entendimento foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal e o colegiado definiu que a vacinação compulsória pode ser implementada por medidas indiretas, como a restrição ao exercício de certas atividades ou a presença em determinados lugares. E também foi definido que pais são obrigados a levar os filhos para a vacinação, conforme prevê o calendário de imunização, devendo ser afastadas convicções filosóficas. O advogado Daniel Tinoco, ele postou um artigo nas redes sociais contra essa obrigatoriedade. Por quê, Daniel? Bom, Márcio, na verdade, eu deixei bem claro no meu artigo que eu publiquei apenas no Facebook, que eu não sou nenhum partidário de movimentos anti-vax ou movimentos que são contrários à vacina, que aderem à teoria da conspiração, nem nada nesse sentido, né? Na verdade, eu apenas me manifestei num ponto de vista bem específico sobre essa... primeiro, sobre a questão de obrigatoriedade de vacina em contraponto com a liberdade que prevê a nossa própria Constituição. E segundo, manifestei preocupação e minha opinião também a respeito dessa vacina ou dessa gama de vacinas que está prestes a ser utilizada aí contra o Covid-19.
Basicamente, meu ponto se firma no seguinte ponto. Primeira questão, a gente precisa deixar bem claro que as vacinas, elas são muito importantes, né? Elas são uma conquista, sem dúvida nenhuma, uma conquista da humanidade. Com elas nós conseguimos erradicar várias doenças sérias e graves, né? Mas eu deixo bem claro que primeira questão é que você tem esse contraponto com a liberdade individual. Eu acredito que cada indivíduo dotado de suas plenas faculdades mentais, ele deve ser, como proprietário, como legítimo dono do seu bem mais precioso, que seria a vida, ou o próprio corpo, né? Ele deve ser, sim, a pessoa que vai julgar se ela vai utilizar ou não a vacina. Isso na minha opinião. Esse é um direito para mim que é muito básico, né? Que é o direito de liberdade individual. Continuar, o segundo ponto, eu mencionava a respeito dessa vacina em específico, principalmente por conta do tempo. Essa vacina, claramente, ela não é uma vacina que está aprovada por toda a metodologia que usualmente se utiliza para qualquer fármaco. Muito pelo contrário, né? Ela está sendo aprovada, todas elas, não estou falando especificadamente de nenhuma das vacinas, tá? Seja ela chinesa, americana, britânica, Pfizer, Oxford, o que for. Todas elas estão sendo aprovadas a toque de caixa, né? Então, é óbvio que a gente está num momento de pandemia, as pessoas estão em pânico, né? E as pessoas têm todo o direito de querer participar desse experimento, né? Ou dessa vacina no ponto em que está, mas eu acredito que não tem como você julgar moralmente, sequer julgar moralmente, e é esse que é o ponto que eu acho que está deixando o debate muito esquizofrênico, né? Você julgar moralmente quem se recusa numa situação dessa a tomar essa vacina, qualquer uma delas, no meu ponto de vista. Então, basicamente, o que eu coloquei no texto foi isso, né? Foi esse o meu ponto de vista, em resumo. Contraponto, professor Luiz Carlos Dias. Eu vou respeitosamente discordar um pouco do Dr. Daniel no seguinte: as vacinas, elas devem ser consideradas bens públicos, né? Bens públicos globais. E a nossa Constituição, que é de 98, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 90 e o Estatuto do Idoso, que é mais recente, né, de 2003, garantem o direito à saúde e à vida. Então eu penso que respeitar a vacinação é uma questão de responsabilidade social, de responsabilidade coletiva, de empatia e inclusive de respeito à vida, porque quando você está vacinado, você está protegido e isso ajuda a proteger quem eventualmente não pode se vacinar. Então nós temos grupos, né, que no caso agora da Covid não pode se vacinar porque não foram incluídos nos estudos de fase 3, grávidas, crianças, então, né, imunodeprimidos, pessoas com comorbidades graves, né, com câncer, com HIV. Então essas pessoas não vão poder se vacinar. Então quanto maior for a cobertura vacinal, mais nós vamos, por exemplo, proteger aqueles que não podem se vacinar por razões médicas e inclusive aqueles que têm convicções, né, religiosas ou por convicções políticas não querem aderir à campanha de vacinação em massa. Eu penso que é preciso uma campanha, Márcio, nacional forte de conscientização da população para mostrar para a sociedade que vivendo em coletividade, vacinar é extremamente necessário, particularmente contra a Covid. O Brasil sempre foi um modelo de vacinação em massa e nós não podemos perder isso, né? E no caso da Covid-19, que é uma emergência de saúde pública, nós precisamos diminuir o risco de circulação do vírus, de espalhamento do vírus. Então eu penso que devem ser obrigatórias, sim, para todos e todas que puderem ser vacinados, se não possuírem nenhum tipo de contraindicação, né? Eu penso também que é lamentável que nós estamos há um ano em meio a uma pandemia que já ceifou a vida de quase 190 mil brasileiros, e por mais incrível que possa parecer, nós estamos às voltas com o processo de judicialização das vacinas, né? O STF acabou de decidir que os pais devem vacinar os filhos menores de 18 anos e negou aquela autorização para que os pais não vacinem seus filhos com base em convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais, né? Outra decisão importante foi a autorização para que os governos estaduais e os municípios aprovem, né, leis com sanções a pessoas que não tomarem as vacinas contra a Covid-19, né?
E eu entendo que essas decisões do STF não poderiam ser impedidas pelo governo federal. Então, assim, no momento de pandemia, em que uma doença ceifa vidas, mata pessoas, incapacita, traz várias sequelas, é uma decisão coletiva, não uma decisão individual. No seu contraponto, doutor Daniel, queria que você contemplasse uma questão que foi objeto do seu artigo. Você escreveu o seguinte: a ciência tão em voga na boca de boçais e profanos, entre parênteses, me refutem cientistas, fecha parênteses, se faz com provas e contraprovas, com estudos que são revisados por pares e, por isso, necessariamente exige o transcurso do maior e melhor teste que existe, o teste do tempo. E aí a pergunta que se coloca: por que será, na sua opinião, que as vacinas conseguiram estar prontas num curto espaço de tempo, Daniel? Então, esse é o grande ponto. O que acontece, Márcio, e demais telespectadores e professor Luiz? Nós temos o caso de vacinas, né, para combater um vírus que é conhecido há pouco mais de 12 meses. Então, o estudo para essa vacina de um vírus que foi descoberto há 12 meses dura menos, obviamente tem menos de 12 meses, tem questão de meses, né? Acredito que pela média que eu andei lendo aí, 9 meses o estudo dessa vacina, né? Se o estudo tem um lapso temporal de meses, obviamente que não se sabe nem a duração da suposta eficácia dessa vacina, tampouco a segurança dessa vacina, né? Principalmente com relação a tempo. Então, nós podemos estar tomando a atitude de obrigar pessoas, né? E aí, eu acho que o único ponto de discordância aqui até agora foi justamente esse. O resto eu não discordo em nada do que o professor disse. Inclusive, eu retiro aqui uma palavra que ele usou, que vacina é um direito. Eu concordo com ele, é um direito, né? E não uma obrigação. Então, o único ponto que a gente tem discordância é isso. Agora, falar em obrigar... Primeiro, para obrigar alguém a fazer alguma coisa no próprio corpo, eu já acho uma coisa absurda. Acho que a gente tem que convencer as pessoas, e há elementos para a gente convencer as pessoas. Agora, nesse caso específico dessa vacina, nós estamos falando de uma vacina, né, para combater um vírus que foi descoberto, foi descoberto há meses, né, e os testes dessa vacina duram meses. Então, assim, nós não existe como nós sabermos o que vai ser no futuro, se vai ter eficácia essas vacinas e se vai ter segurança, a não ser que alguém tenha utilizado, aí comprado de repente, eu não sei, né, inventado aquele carro da máquina do tempo, tenha ido no futuro, né, daqui 1, 2 anos, feito o teste, não, tá tudo ok, voltou, né, e aí constata para todo mundo, olha, não, realmente, se não for o caso, eu acredito que não é o caso, então não temos como, a ciência, desculpe, quem for falar, mas a ciência não tem como me falar que esse troço é seguro e que esse troço é eficaz daqui a 1 ano, 2, 3, 4, 10, né? Então, diante disso, eu acredito que se configura, e aí eu até inverto, eu coloquei no meu artigo que seria um absurdo discutir moralmente quem não quer tomar essa vacina, e aí eu até inverto. É um absurdo, né, alguém imaginar em obrigar outras pessoas a tomar essa vacina. É um absurdo sem tamanho, na minha concepção. Né? Professor Luiz Carlos Dias, conforme estampado no próprio artigo, no quesito me refutem cientistas, eu recoloco a questão. Por que será que as vacinas conseguiram estar prontas num curto espaço de tempo, professor? Olha, Márcio, primeiro que essa dúvida do doutor Daniel, ela é pertinente e ela é uma dúvida de toda a população, da população mundial, certo? Então, cabe a nós, cientistas, tentarmos trazer alguma luz a essa questão, e o que está faltando realmente nesse país é um maior diálogo entre os cientistas, né, entre a sociedade de forma geral,
permitido, né, pelo governo federal, porque nós não estamos tendo uma campanha de conscientização. Então, assim, doutor Daniel, é o seguinte, as vacinas, elas vão proteger a gente da doença, elas vão proteger as pessoas do vírus. Então, eu penso assim, que quem é contra a vacinação obrigatória está torcendo para o vírus, porque parece que as pessoas preferem viver com o vírus, que causa morte, que incapacita, que causa sequela, que a gente já sabe, o vírus causa mal, faz mal para as pessoas, mata. As vacinas não. As vacinas, as pessoas supostamente estão criando narrativas de que ela possa fazer mal. Então, assim, eu prefiro conviver com a vacina, mesmo que com algumas dúvidas, do que com o vírus, que eu já sei o mal que ele causa. Mas assim, por que as vacinas foram desenvolvidas tão rápido? E o senhor tem razão quando diz que o tempo para desenvolver uma vacina é longo. A vacina que foi mais rápida desenvolvida até hoje foi a da cachumba, 4 anos e meio. Mas uma coisa muito importante, a ciência avançou muito nos últimos anos. E nós temos uma pandemia que afeta o mundo inteiro, os países ricos, os países pobres, é uma ameaça mundial. Muitos recursos financeiros, muito investimento foi feito pelas empresas, pelos desenvolvedores de vacinas e pelos países. Tá? Então, muito trabalho, muito talento científico e, felizmente, sorte também. O sequenciamento do genoma, lá no início, né, quando a Covid foi descrita em 31 de dezembro de 2019, o sequenciamento do genoma foi fundamental, tanto para entender a doença, como ela ocorre, o mal que ela causa no nosso organismo, como para detectar como o vírus ele entra no nosso organismo. E foi através do sequenciamento do genoma que permitiu que se identificasse, por exemplo, que ele usa uma proteína chamada spike, em inglês, espícula. É aquela proteína externa, aqueles espinhos que aparecem na coroa lá, quem já viu a foto do coronavírus, para entrar no nosso organismo. Uma vez identificado o genoma ali, as vacinas foram preparadas todas para atuarem no seguinte: o nosso organismo reconhece essa proteína que foi colocada em adenovírus, que foi colocada em RNA mensageiro, só um pedacinho dela, e aí lança a mão dos anticorpos, das células de defesa. Então, muito conhecimento acumulado já vinha sendo acumulado, muito conhecimento já vinha sendo acumulado nos últimos anos com essas plataformas que estão sendo usadas hoje, entendeu? A Coronavac, por exemplo, ela é baseada numa tecnologia que já existe desde os anos 50, que parte do vírus inativado. Nós temos, assim, vacina para a hepatite, a vacina da influenza é baseada no mesmo princípio. O vírus ele é diferente, mas é o mesmo princípio. Aquelas vacinas de vetor viral lá, de Oxford, da Johnson & Johnson, do Instituto Gamaleya da Rússia, elas são inovadoras. Elas usam adenovírus, que são o quê? Vírus que causam doença ou em chimpanzés ou em humanos, uma gripe fraca, uma gripe branda. Então elas colocam lá, nas plataformas, elas adaptam pedaços do RNA do vírus, que é o material genético, para o organismo reconhecer. Então isso aí é fantástico. As vacinas de RNA mensageiro, elas também usam uma tecnologia semelhante, pegando um pedacinho da proteína do vírus. Então, identificar o genoma foi rápido, e é o mundo inteiro. Então, essas vacinas, essas tecnologias, tanto de adenovírus como de RNA, elas já vinham sendo estudadas para outras doenças, doutor. Para MERS, para ebola, para SARS, para gripe, para zika, para câncer de próstata, para chikungunya. Então nós já tínhamos plataformas que simplesmente foram adaptadas agora para aquele material genético desse vírus. E outra coisa que agilizou muito, doutor, foi assim, que as empresas elas fizeram aquelas fases, né, que a gente chama fases pré-clínica in vitro, né, que é em cultura de células em laboratório, fases pré-clínicas em vivo, em pequenos animais, ratos, camundongos, hamsters, né, até macacos. Elas foram fazendo todas as fases paralelas. Isso nunca foi feito na história do desenvolvimento de vacinas. As fases eram feitas assim: terminava a fase in vitro, publicava; terminava a fase in vivo, pré-clínica, publicava. E depois, né, que elas passaram e mostraram segurança nos animais, porque segurança é a coisa mais importante aqui. Se elas não mostrassem segurança em animais, se elas já fizessem mal, prejuízo para os animais, elas não seguiriam para a fase 1 em seres humanos. Então, se elas entraram em fase 1 em seres humanos, é onde se avalia a segurança, né? Se mostram seguras, se não causam efeitos adversos, vai para a fase 2. Um grupo grande de seres humanos, milhares de pessoas, onde se avalia a segurança sempre, se ela consegue produzir anticorpos, né? Se ela precisa, por exemplo, de mais do que uma dose, qual é o tempo, o intervalo entre as doses, né? Aí, se ela passa, ela vai para a fase 3, que é a última, a mais importante e a definitiva, que diz se uma candidata vacinal serve ou não para ser vacina, para proteger. Então aí você precisa estar num local em que o vírus está circulando. E aí o Brasil foi um local, um cenário ideal, porque o vírus aqui está circulando aí desde em março de 2020. Né? Então, outra coisa que agilizou muito foi a agilidade na burocracia. As agências reguladoras, elas analisaram as etapas, por exemplo, pré-clínicas a partir do momento que elas iam terminando.
depois a fase 1, a fase 2, à medida que iam terminando, ao invés da empresa desenvolvedora ter que enviar todo o pacote, entendeu? Então isso aí agilizou muito. Então as doses foram sendo preparadas e deixadas prontas, mesmo que as vacinas ainda não estejam aprovadas. É um investimento de risco. É por isso que nós temos a Coronavac aqui hoje no Brasil, por isso que nós temos outras vacinas já sendo aplicadas, porque as empresas investiram em risco, e se as fases 3 não mostrassem eficácia, aqueles lotes seriam perdidos. Mas é importante deixar claro que as etapas foram aceleradas, mas elas nunca foram puladas. E o rigor para desenvolver uma vacina em todas as etapas pré-clínicas e clínicas é extremamente alto, e segurança é fundamental. Tanto que, no caso de qualquer efeito adverso que apareceu, o estudo estava sendo suspeito, né? A gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Ok. Vamos trazer a participação do médico pediatra e integrante da Sociedade Brasileira de Imunização, o Dr. Renato Kifuri. A discussão da obrigatoriedade de vacinas no nosso país, ao meu ver, ela é vazia nesse momento em relação à Covid-19. Só podemos falar em projetos ou estratégias de eliminação da doença, controle, erradicação, quando tivermos 3 pilares fundamentais. Um deles é vacina para todos. O segundo é vacinas com altíssima eficácia, acima de 95%, e vacinas capazes não só de prevenir doença, mas de prevenir infecção e, consequentemente, a transmissão. Não teremos nenhum dessas três informações e nem tampouco vacinas para todos. Portanto, definir uma estratégia de erradicação, de controle da doença baseada em elevadíssimas coberturas vacinais não é factível nesse primeiro momento. A coerção em termos de eficácia ou de melhora de cobertura vacinal tem sido muito pouco proveitosa em outras experiências no mundo. A persuasão, o convencimento, a educação, a demonstração do valor que as vacinas têm sempre funciona muito melhor do que você, de alguma maneira, coagir. A única vacina que temos restrições hoje, sanitárias, inclusive internacionais, é a febre amarela. Muito se discute nos organismos internacionais se não devíamos exigir para viajantes acordos para vacinação de sarampo, de pólio, ingressos em países, somente deslocamentos de outras regiões ou outras fronteiras, somente com comprovação vacinal. Essa é uma discussão que entra no campo da ética, no direito de ir e vir, e também entra na discussão do controle de doenças em todo o mundo. Toda essa discussão é diferente quando se fala em crianças, onde a capacidade de decisão de se vacinar sim ou não é reportada a seus pais, e a Constituição, o próprio Estatuto da Criança prevê que a vacinação é obrigatória e um direito à saúde da criança. Então, situações onde eventualmente os pais se recusam a vacinar seus filhos podem ser alvo de processos judiciais. Muito obrigado ao Dr. Renato Kifuri pela participação no Contraponto. Contraponto, Daniel Tinoco. Assim, isso aí eu já tinha noção, e é por isso que eu até me recuso a entrar muito na questão da decisão jurídica do STF. Tá? Assim, para nós que somos da área técnica, da área jurídica, assim, é com muita tristeza que a gente vê infelizmente, a atual composição do STF, né? É lamentável, são decisões atrás de decisões que estão realmente verdadeiros absurdos e aberrações jurídicas, né? Essa foi a última do STF, enfim, que é tão lamentável que o STF faz uma decisão, consegue fazer uma decisão que ela é desprezível do ponto de vista prático, né? Conforme até o próprio doutor disse aí, na prática ela vai ser, não vai acontecer essa obrigatoriedade, porque nem vai ter, a gente sabe que nem vai ter vacina para todo mundo. Então, quer dizer, são coisas assim que infelizmente é muito ruim, dói na gente que nós que somos operadores de direito. Não sou voz única, estou com praticamente todos os meus pares, eu posso falar que todos os meus pares veem atualmente as decisões do STF como absurdas, né? Então eu não estou falando nenhuma coisa que inédita. Quem estiver ouvindo que é advogado, até juiz, magistrado, membro do Ministério Público, todos eles
todos nós estamos assim, há muito tempo boquiabertos com as decisões que o STF vem tomando, isso a cada dia piores, né? Assim, então, se fosse o comentário só sobre essa decisão, até me recuso a comentar. Então, eu queria só uma questão que eu acho que é importante voltar aqui, que é sobre a questão do tempo, que eu acho que foi meio deturpado aqui, o que eu trouxe como questão do tempo. Que o professor Luiz trouxe muita questão do tempo, burocracia foi, né, os países de retiraram burocracia, fizeram testes simultâneos, enfim, sincronizados, com muito dinheiro, etc. Eu não estou discordando disso não quero entrar no meio disso, isso para mim não importa. Quando eu falo tempo, né, eu falo de tempo efetivamente de que a doença, de que a vacina está no organismo, qual que é a reação dessa vacina durante o tempo. É isso que eu acho que é o tempo que a gente tem que discutir, tá? Não é questão de tempo de pesquisa, as pessoas estão confundindo muito isso. Não é tempo de burocracia, a gente sabe que existe também um problema, né, que é um lapso temporal que demora do desenvolvimento, que é próprio da própria burocracia ali, dos estudos, publicar, não é fácil, a gente sabe que não é fácil publicar um estudo, etc. Então, assim, mas não é isso que eu estou falando. Eu falo de tempo, efetivamente, que a vacina está no corpo, e qual que é a eficácia disso durante o tempo e qual que é a segurança também disso conforme o tempo. Se vai ter algum problema no futuro, se não vai, etc, etc, etc. Basicamente é isso aí. Contraponto, professor Luiz Carlos Dias. É o seguinte, doutor Daniel, todas as vacinas, após a gente começar uma campanha de vacinação em massa, quando elas são aplicadas no mundo real, elas englobam, por exemplo, pessoas que não foram possíveis serem incluídas na fase 3, pessoas com diferentes etnias, raças, grupos populacionais, sexo, né, comorbidades. Então, mesmo após o início da campanha vacinal, essas vacinas elas entram naquela fase que a gente chama de farmacovigilância, onde se continua analisando a segurança e eventuais efeitos adversos que possam acontecer. Então, isso aí é fundamental, porque nós não temos a resposta para isso, né? Só depois de um tempo, de um período pós-vacinação, é que nós vamos ter, por exemplo, a noção de eventuais efeitos adversos que possam vir a acontecer com cada uma dessas vacinas. O que a gente pode dizer com certeza é que é o seguinte: o rigor na aprovação das fases pré-clínicas em vivo, fase 1, fase 2 e fase 3, ele é muito alto. A segurança ele é o ponto principal, tá? Então, se uma vacina foi aprovada, ela está sendo analisada por órgãos reguladores, é porque ela mostra segurança. A eficácia muda muito, depende muito de cada uma das vacinas. Existe uma coisa que é a eficácia em fase 3, que a gente está vendo aí 95% da vacina da Pfizer, por exemplo. A efetividade real dela, quando ela for aplicada na população, pode até ser um pouco menor do que isso, mas a segurança ela vai sempre ser avaliada mesmo no pós-vacinação. Então, eventuais efeitos adversos vão chamar a atenção dos desenvolvedores de vacinas, certo? Como tem acontecido agora no caso da Covid. Então, eu acredito que assim, a vacina ela é nossa melhor ferramenta de saúde pública. É melhor ter a vacina do que o vírus, porque o vírus a gente já sabe que ele mata, incapacita, deixa sequelas, e algumas irreversíveis. Doutor Daniel, no seu contraponto, queria que você contemplasse a seguinte questão. Líderes mundiais de vários países com o objetivo de reforçar a segurança e confiança nas vacinas se apresentaram para serem vacinados. O exemplo mais emblemático dos ex-presidentes dos Estados Unidos, Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama. E, por outro lado, no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, no dia 17 de dezembro, afirmou que não tomará vacina e criticou a obrigatoriedade da imunização. Disse ele, aspas, já tenho anticorpos, para que tomar vacina de novo? Fecha aspas. A declaração ela foi feita em Porto Seguro, na Bahia. E 2 dias antes dessa declaração, surgia uma outra, aspas, eu não vou tomar vacina e ponto final. Minha vida está em risco? O problema é meu, fecha aspas, afirmou o presidente Jair Bolsonaro, contraponto Daniel Tinoco. Márcio, eu vou até aproveitar o gancho da última fala do professor Luiz. Então ficou claro para nós que o que está em debate aqui é a obrigatoriedade de todo mundo participar de um teste de uma vacina. É isso que eu estou falando desde o começo. E que é moralmente questionável. Moralmente, assim,
ou pensar, vislumbrar a hipótese de obrigar as pessoas a participar de um teste, porque é disso que se trata, né? Então, assim, isso está claro até pelas próprias farmacêuticas, que é o próximo tópico que eu tenho para colocar. Eu posso ser sincero com vocês, se tem uma coisa que realmente não me chama atenção, não me convence de jeito nenhum, é teatro de político. Seja de quem for. A gente sabe que a política ela tem a parte importante, é muito importante, apesar que hoje em dia não se tem mais debate político, né? Se tem uma guerra de narrativas e de chavões para lá e para cá, mas assim, uma coisa que não me chama atenção, não me convence, é teatro de político. Isso aí, me desculpe, mas se ele tomou ou não, eu não quero nem entrar no ponto de que é ou não, se aquilo ali que ele está tomando é verdade ou não quero nem entrar, vou até partir do pressuposto que é verdade, tá? Não vou nem entrar nessa questão. Agora, o que eu queria como exemplo que realmente me convenceria da segurança dessa vacina? O que está acontecendo não acontecesse. As próprias farmacêuticas estão deixando bem claro nas cláusulas dos contratos com os governos do mundo todo que não conhecem os riscos a longo prazo e que não serão responsáveis pelas reações adversas dessas vacinas. As próprias farmacêuticas estão falando isso. Tem notícia, CNN, quiser eu posto o link. E detalhe, esse para mim é um exemplo que para mim derruba qualquer tese em contrário. Elas querem que os governos constituam fundos para pagar eventuais indenizações que vierem de reações adversas dessas vacinas. Esse é o exemplo mais negativo que pode existir. Se as próprias fabricantes, aquelas que em nome da ciência estão colocando esse troço no mercado, estão falando que não conhecem o efeito adverso futuro e não querem ser responsáveis por isso e querem que nós, porque quando fala governo, é todos nós, somos todos nós, né? E querem que nós, que vamos tomar a vacina, nos responsabilizemos, arquemos através de um fundo com eventuais problemas dessa vacina no futuro. Quer dizer, esse é o exemplo que eu não quero de forma alguma. Teatro de político, fulano, eu vi todos eles, do Biden, do Mike Pence, do Bibi em Israel. Achei assim, não me convence, desculpa, mas não me convence. E com relação a questão do presidente, eu não importo o que ele fala também, é outra coisa que, assim, as pessoas, é porque você é Bolsonaro. É engraçado que eu nunca me postei dessa forma, mas assim, por conta de algumas coincidências de pensamento, enfim, essa questão dele ter falado que ele não quer se submeter à vacina, ele foi contaminado pelo vírus. E existem vários médicos, inclusive o meu, porque eu também fui contaminado, né? Eu também passei pelo Covid, e o meu médico disse que não é recomendável que eu tome a vacina. Então, a população brasileira está querendo que o presidente tome, ou que ele tome, ou que ele faça o teatro o teatro político, né? Que talvez também, para mim, ele seria muito mais inteligente se ele postasse no câmera, botasse uma água numa seringa e fizesse o teatrinho que todo mundo quer que ele tome. Mas assim, o meu médico pessoal, isso eu estou falando de experiência minha, o meu médico pessoal disse: você não deverá tomar a vacina porque você já passou pela doença. Não sei os detalhes técnicos disso. Professor Luiz Carlos, no seu contraponto, queria que o senhor contemplasse a questão que será objeto da sua colega da Universidade Federal de Minas Gerais e também da Fiocruz de Minas Gerais, a professora Jordana Reis. Olá, Márcio, tudo bem? O que me entristece um pouco como uma especialista da área, uma pessoa que já trabalhou com avaliação da eficácia de vacinas, isso tanto no modelo pré-clínico quanto em humanos, o que eu tenho a dizer é que eu acredito que está havendo aí, nessa opinião, uma politização do que nós declaramos aí o uso de uma vacina. Então, uma vacina ela não chega na fase de distribuição para a população, mesmo as que estão em uso emergencial, se elas não tiveram segurança e eficácia.
né, comprovada pelos ensaios de fase clínica 1, 2 e 3. Então, especialmente a fase 1 e 2, elas vão nos garantir a segurança da vacina. Então, esses estudos que são feitos de maneira bastante controlada, né, e bem regulamentada, controlada, com bastante segurança, né, e observando muito, acompanhando muitas pessoas que foram vacinadas pelos protótipos vacinais que nós temos e que já se provaram, né, o que a gente tem são resultados muito positivos, muito mais positivos do que inclusive esperávamos devido ao curto tempo que essas vacinas foram desenvolvidas. Então, realmente foi um sucesso retumbante. Nós temos vários protótipos vacinais, assim como é necessário, porque a gente precisa de vacinar uma grande parte da população brasileira e do mundo inteiro, né? Então a gente precisa de estar considerando vários protótipos de vacina, vários tipos de vacina, né? Produzidas, né, de maneira diferente e inclusive por empresas diferentes. Então isso tudo aconteceu e aconteceu em um tempo recorde, graças aos cientistas, à ciência e às empresas farmacêuticas que se colocaram e se prestaram a essa empreitada da produção de vacinas. Então, as vacinas que estão sendo produzidas, elas têm uma segurança altíssima. Então, essa é a minha opinião. Eu fico muito triste de pessoas politizarem a questão da vacina. Eu acho que agora nós temos que permanecer unidos, não temos que ter esquerda e direita, nós temos que ter um combate eficaz, utilizando as vacinas que foram produzidas, que são seguras e eficazes, para termos um combate eficaz para a Covid-19. Muito obrigado à doutora Jordana Reis, contraponto, professor Luiz Carlos Dias. Bom, eu concordo, já comentei sobre isso anteriormente. As vacinas para a Covid-19, elas são o maior legado dessa pandemia, certo? É extremamente importante, elas estão sendo monitoradas o tempo inteiro com relação à segurança, desde as fases iniciais, e os efeitos adversos que vêm sendo descritos, eles são efeitos adversos moderados, aquele que qualquer vacina apresenta. Dor no local, inchaço, um cansaço muscular, uma fadiga muscular, uma dor de cabeça leve, uma febre, isso aí é o seu próprio organismo reagindo, né, produzindo anticorpos com relação, né, para combater aquele corpo estranho que colocou no organismo. Então, as vacinas, elas foram monitoradas em fase 1, 2 e 3, sendo aprovadas, elas são seguras, né? Os benefícios, eles são muito maiores do que os eventuais riscos, e como eu falei, mesmo na fase 4 vão continuar sendo avaliados com relação à segurança. Mas eu preciso corrigir duas coisas que o doutor Daniel falou aqui. Primeiro, doutor Daniel, uma vez que as vacinas são aprovadas em fase 3 e aprovadas pelas agências reguladoras, não tem mais voluntário, não tem mais teste, não tem mais cobaia, é campanha de vacinação em massa, voluntário. Teste só existe até a fase 3. E ninguém é cobaia, doutor. São voluntários. Nós estamos falando de coisas, de pontos diferentes aqui. Outra questão, o senhor não está protegido da Covid, mesmo o senhor já tenha sido contaminado, né? Nós, apenas um ano de pandemia, muito pouco ainda para termos todas as respostas, mas a ciência avançou muito. O que a gente sabe é que a resposta de anticorpos, por exemplo, de quem pegou a Covid, nos casos mais leves, moderados, ela é muito diferente, ela pode durar 2 a 6 meses. Então, isso não quer dizer que o senhor não possa ser infectado. Pode dizer que o senhor, se for reinfectado, e casos de reinfecção existem, estão sendo descritas, né, com vigilância epidemiológica e análise dos genomas das diferentes cepas, mas mesmo que o senhor seja infectado e pegue uma Covid mais leve, o senhor ainda pode transmitir o vírus. O senhor pode transmitir o vírus para outras pessoas, para seus familiares, que podem não ter a mesma capacidade em termos de produção de anticorpos que o senhor. Então, não é verdade que quem está contaminado não está protegido. Quem foi contaminado pela Covid deve sim tomar as vacinas quando elas estiverem disponíveis, a não ser que haja restrições, né, com relação às vacinas para determinados grupos, e isso vai aparecer nas bulas das vacinas, principalmente para aqueles que pegaram uma Covid mais grave. Tá? Então isso aí vai ter que ser descrito na bula das vacinas, mas só para deixar claro para o senhor que os contaminados pela Covid não estão livres de serem reinfectados
devem tomar vacina para ter, né, uma produção de anticorpos e de células de memória suficientes para protegê-lo. Nós não sabemos se as vacinas vão ser esterilizantes, se elas vão impedir as pessoas de serem infectadas, como comentou a doutora, né, e o doutor Renato anteriormente. Mas se elas apenas fazerem com que a gente não pegue uma doença, uma Covid mais grave, diminuindo hospitalizações e mortes, já vai ser um grande avanço até que vacinas mais robustas sejam desenvolvidas. O Daniel, no seu contraponto, queria que você contemplasse, você levantou inclusive o teatrinho do absurdo aí dos políticos, né? E é interessante que o Teatro do Absurdo ele foi criado pelo dramaturgo grego Martin Esder lá em 1961, e o Teatro Absurdo ele se esforça exatamente por expressar o sentido do sem sentido da condição humana e também a inadequação da abordagem racional através aí do abandono dos instrumentos racionais e do pensamento discursivo. Agora, se não vejamos a seguinte questão. Foi criado o termo de consentimento livre e esclarecido do uso de cloroquina, azitromicina, no contexto da pandemia de Covid-19. E o termo diz o seguinte: o portador de Covid-19 que iria se submeter ao tratamento, ele teria então que assinar esse documento que coloca as questões que são as seguintes. A cloroquina pode causar sérios efeitos colaterais, como redução dos glóbulos brancos, disfunção do fígado, alterações visuais por danos na retina. Estes dois medicamentos têm potencial aumentado de provocar disfunção cardíaca e arritmias com uso concomitante da azitromicina. Como diria o poeta maior Carlos Drummond de Andrade, Daniel. E agora, José? E agora, Daniel? Eu me sinto muito à vontade de falar sobre esse tema, principalmente de retina, porque eu trabalho em um hospital oftalmológico, tá? Inclusive, o carro-chefe do hospital oftalmológico onde eu trabalho, ele é a área de retina, tá? E ele disse que em mais de 30 anos de prática médica, ele teve um caso de uma pessoa que teve alguma consequência na retina, tá? Com o uso de cloroquina, não hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina é uma vertente mais branda da cloroquina. O Dr. Luiz pode me corrigir se eu estiver enganado. E mesmo assim, mais de 10 anos de uso desse medicamento, tá? Eu não estou falando de um médico, de um médico que tem bastante experiência na área, inclusive ex-presidente da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro e tudo. Então eu fico muito à vontade de falar. Assim, eu não sou da área, não sou médico, etc., né? Mas eu tenho esse dado para... Isso aí é uma informação que eu coletei dele. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo, posso falar o nome aqui, Dr. Magno Ferreira, que é o médico que eu estou falando, que é retinólogo, né? E tudo. Então ele teve esse caso só, tá, que ele me relatou, eu troquei ideia com ele a respeito disso, tá? E com relação a esse medicamento, que bom, né, que pelo menos o paciente tem o direito de assinar esse termo, né? Porque na vacina estão querendo isentar o paciente de até assinar esse termo de responsabilidade, não entendo por quê, né? E nós estamos falando de hidroxicloroquina, um medicamento que é usado, eu não quero entrar na seara se funciona, se não funciona, eu não sou da área, enfim, o que eu vi, o que eu analisei e percebi, assim, mais de 100 pesquisas nesse setor aí, atestando algum efeito. Agora, se funciona ou não funciona, eu não sei, não quero saber, não é minha área, eu não sou médico, não sou farmacêutico, então não tenho nem como opinar nessa área aí, tá? O que eu sei desse medicamento é que ele tem mais de 70 anos que está no mercado, né? E até então não conheço, ou pelo menos não chegou ao meu conhecimento nenhum problema disso. Inclusive, outra médica também que eu conheço, que tem lúpus, que usou esse medicamento por mais de 6 anos, me relatou que é um medicamento extremamente seguro. Então, assim, sobre isso, eu não tenho como falar, né, Márcio, porque eu não sou técnico. Agora algumas questões me chamam a atenção com relação, só uma correção, professor Luiz.
O meu médico Daniel, pessoal, só para esclarecer, eu fiz essa provocação, vamos dizer assim, no bom sentido, exatamente em função do ponto que você levantou com relação às indústrias farmacêuticas com reações colaterais das vacinas. Então, é evidente que se as empresas farmacêuticas levantaram essa questão das reações colaterais, o próprio governo federal acabou reconhecendo os efeitos colaterais com relação à cloroquina. Esse foi o objeto da colocação. Sim, mas nenhuma farmacêutica que disponibiliza a cloroquina, a hidroxicloroquina, elas se negaram a sua responsabilidade civil pelos efeitos desse medicamento no mercado. Tanto é que está na bula, né? Está na bula, enfim, e nenhuma se negou a fazer alguma reparação nesse sentido. Então, assim, é diferente do nosso caso aqui, em que as farmacêuticas, antes de disponibilizar isso no mercado, exigem dos governos uma isenção de responsabilidade e querem que os governos criem um fundo para indenizar supostas vítimas desse medicamento, né? Então, assim, é só uma correção que eu gostaria de colocar sobre a questão que o professor Luiz levantou, de que, meu médico pessoal, ele não falou que eu estou imunizado, tá? Ele até falou que é o seguinte: a imunização, eu estaria mais, assim, eu estaria com risco, né, de ter algum problema com relação, porque eu já tive a infecção de coronavírus, etc. Agora, me chama a atenção uma questão, né, aí eu parto da ignorância, tá, professor? Se o próprio vírus inteiro, vivo, causando infecção, me causando problema, igual me trouxe problema, inclusive pessoais, eu tive consequências após eu não tive quase nada na doença, mas eu tive consequências. Se o próprio vírus inteiro, ele é capaz de causar dano na pessoa e não imuniza, como é que, aí assim, fica até, me levanta até uma dúvida, né, assim, como é que fragmento do vírus, ou o vírus parte do vírus, do RNA do vírus, ou fragmento, ou vírus inutilizado, consegue gerar essa imunidade? É uma questão que realmente, para mim, ficou contraditória. Me desculpe aí, assim, eu não sou da área, como eu disse, mas me soa estranho. Vamos ao contraponto do professor Luiz Carlos Dias. Olha, com prazer, doutor Daniel. A sua dúvida é de muitos. É o seguinte: quando você é infectado pelo vírus, né, o vírus real, o vírus selvagem, ele entra no seu organismo, a primeira resposta que a gente tem é uma resposta de mucosa, que a gente tem os anticorpos chamados IgA que combatem, mas o organismo é pego de surpresa. Então o vírus, ele entra no seu organismo. Quando ele entra no seu organismo, ele já começa a causar problemas, aí lança a mão do seu sistema imunológico, lança a mão dos anticorpos, das células de memória, para irem lá e combater. Então essa é uma resposta, por exemplo, que é a resposta que a gente chama, né, inata, que as pessoas teriam aí de combater. Tem vários vírus que a gente combate dessa forma, tem várias doenças que a gente combate, mas tem várias doenças que não consegue combater porque os vírus são muito infecciosos, por exemplo, e é por isso que precisa de vacinas. Quando você usa uma vacina, doutor, você introduz lá no organismo um corpo estranho. Aí, um corpo estranho entra no organismo e aí o sistema imunológico é ativado. Opa, entrou alguma coisa diferente aqui que eu preciso ir lá pelo menos verificar o que é. Aí ele vai lá e verifica que aquele corpo estranho tem o potencial de causar danos para o organismo. Então aí é que você acaba treinando, você acaba enganando o teu sistema imunológico a reconhecer aquela parte do vírus, aquela proteína. Você realmente não está colocando o vírus, você está colocando uma parte dele, certo? Não é o vírus real ainda, é apenas um fragmento. Aí quando você coloca essa parte do vírus, o sistema imunológico reconhece como um invasor, como um corpo estranho que precisa ser combatido. Tá, aí quando você tiver contato com o vírus real, o vírus selvagem, no caso do SARS-CoV-2, aí é como se acendesse uma luz na sala. Quando ele entra no seu organismo, o sistema imunológico já é ativado prontamente. Então lança a mão, né? Porque já viu aquele pedaço de uma proteína, aquele pedaço do vírus anteriormente. Então ele não é mais pego de surpresa. Então você já lança a mão desses tipos soldadinhos assim para combater o vírus. Isso aí, respondendo essa pergunta, eu não sei se eu posso fazer algum comentário, Márcio, sobre os comentários anteriores do Dr. Daniel. Mais um minuto, professor. Tá. A cloroquina, ela tem um problema muito sério que ela interfere no intervalo QT. Ela é usada há muitos anos e eu trabalho com malária e eu sei bem disso. Então, ela é usada no tratamento da malária, mas as pessoas podem usar no máximo 3 dias, tá? Então, ela realmente, doutor, ela causa problemas
de taquicardia, de arritmia cardíaca, que são muito sérios. E assim, todos conhecem um médico que fala alguma coisa, mas fora de estudos clínicos, de ensaios clínicos, essas opiniões pessoais, elas não têm valor, doutor, entendeu? Elas são importantes, elas podem ser interessantes, mas quando a gente fala de coletividade, né, de um tratamento que vai ser usado em massa, só tem valor aquilo que a gente se baseia, aqueles resultados baseados em estudos clínicos de fases 1, de fases 2, de fases 3, que são controlados, são randomizados, são com grupo placebo, que a gente colhe evidências científicas, né, concretas. Então, assim, as opiniões de médicos, elas são interessantes, mas olha só, as vacinas salvam vidas. Esses medicamentos aí, cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina, não, né? E eles causam muito mais mal do que as próprias vacinas causam, né? Que, na verdade, protegem. Medicamentos só... por exemplo, trata uma doença que já está lá instalada no organismo. As vacinas, elas previnem que você pegue aquela doença. Vamos à participação do médico infectologista, Dr. Togo Lemos. Olá a todos, obrigado, Márcio, pelo convite. Mas tentando fugir da lógica binária, né, que nos tem pautado aí e apartado entre esquerdistas conspiracionistas ou liberais negacionistas, eu fico pensando... A obrigatoriedade das vacinas Covid é mesmo uma prioridade essa discussão? Enquanto o país joga no lixo o privilégio tristemente conquistado de ser o centro mundial para o desenvolvimento das mesmas, nós não temos nem vacina ainda. E também não sabemos se vamos ter seringas, luvas, geladeira, nem gente para aplicar. Nosso plano nacional de vacinação foi parido a fórceps agora, uma semana, um pouco mais. Somos referência mundial no controle e erradicação de doenças infecciosas através das imunizações. A obrigatoriedade tem uma grande contribuição nisso tudo. Viver é um direito, meu e de quem convive comigo. Viver em sociedade é uma opção que nos elevou na escala civilizatória, mas que nos distancia das liberdades da caverna. Mas viver também é escolher riscos, muitas vezes entre o que parece ruim e o que nos parece pior. Decidir sem conhecer o futuro faz parte. Precisamos decidir, como adultos, quais erros queremos cometer. Eu perguntaria, vistas como restrições às liberdades individuais, obrigatoriedades como votar, usar máscaras, cinto de segurança, capacetes, além de não beber ao volante, deveriam ser eliminadas em nome dessa nova e, para mim, esdrúxula definição de liberalismo? Muito obrigado, Dr. Togo Lemos. Contraponto, Daniel Tinoco. Olha, assim, a minha vertente, eu sou um defensor da liberdade e ponto final, né? Então, assim, eu não vou, infelizmente, não tem nem como comentar essa parte última do doutor, porque eu acredito o seguinte: primeiro que dentre os bens que todo indivíduo tem, o mais sagrado é realmente o da vida e o da liberdade, né? Os mais sagrados são esses, né? E a partir do momento que você começa a flexibilizar e a relativizar esse direito, tanto de direito de vida quanto a liberdade, aí acabou. Aí nós podemos ficar aí à mercê aí facilmente de uma tirania, de uma maioria. Enfim, eu acho que isso aí é o pior dos mundos, né? Por mais que se possa falar a coletividade ela pode definir, né? Quem que vai definir isso, né? Quem que vai definir o que é bem da coletividade, o que é bom para mim não é para você, enfim, eu acho que tem que pesar com muito cuidado toda vez que se trabalha, se mexe em direitos individuais, tá? Então, porque esse é um tema extremamente sensível, não é um tema para ser relativizado. Se você relativiza, aí acabou. Aí você começa você está realmente sujeito ao arbítrio de alguém, e esse alguém vai usar, obviamente, o bem coletivo, o bem comum. Isso aí foi sempre usado na humanidade, a gente sabe disso. Então, assim, fascistas, nazistas, comunistas, você escolhe o regime que você quiser, o mais recente ou antigo, sempre, ninguém nunca foi ditador, né, usando a lábia de que era malzinho, de que enfim, era sempre de que quer o bem da coletividade, que quer o bem da sociedade, quer o bem do seu povo, quer o bem, enfim. E você colocar o direito individual em contraponto a isso é um risco extremamente grande. E
principalmente, a gente tem que lembrar sempre dos filósofos, enfim, e dos grandes pensadores, né? A liberdade não se perde de uma vez, a liberdade se perde em fatias, como se fatia um salame, né? Então ninguém vai falar que esse percentual de pessoas pode morrer porque... Não, primeiro começa a tirar o seu direito de liberdade aqui, ali, e até chegar a um ponto de que você não tem mais liberdade e você passa a ser, aí sim, né? E a gente está muito próximo disso, eu acredito, escravo de um Estado, ou enfim, de um establishment, né? Então eu acredito, eu sou defensor da liberdade individual, então esse é o meu conceito, né? E aí, assim, o caso aqui, e aí é aquela questão, isso quer dizer que eu sou contra a vacina? De forma alguma, que eu coloquei desde o começo. As vacinas são importantes, são uma conquista da humanidade, um direito das pessoas, é direito das pessoas. Agora, obrigar não, vamos convencer. Há argumentos, o doutor levantou um monte de argumentos interessantes, né? Agora, existem, por exemplo, para essa vacina em específico, existe um monte também de contra-argumentos, né, técnicos, né? Esse artigo que eu escrevi aí, que foi até o motivo do Márcio me convidar para esse programa, eu recebi elogio de vários médicos do Brasil todo, médicos especialistas e médicos até famosos, né, que disseram para mim, olha, é isso aí mesmo, a linha é essa, enfim. Então, eu acredito que a gente tem que pesar muito bem as coisas, né, antes de relativizar um direito tão importante como o da liberdade individual. Professor Luiz Carlos Dias, 1 minuto, professor. Olha, eu permito discordar dos médicos famosos, então. Esse tipo de pronunciamento público, ele legitima o comportamento individualista, né, utilizando essa falsa premissa de liberdade individual, porque quando, na verdade, Márcio, a liberdade coletiva é que sofre cerceamentos e riscos. São todos os esforços coletivos que vão garantir o pleno exercício da liberdade individual, entendeu? A própria Constituição brasileira diz lá, né, sobre a obrigatoriedade do público em vacinar a população. Está lá, Lei 13.979, de 6 de fevereiro, artigo 3º, para enfrentamento da pandemia de emergência, né, as autoridades poderão adotar a determinação de realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas. Então, assim, no caso da Covid, ninguém tem a liberdade de infectar terceiros, e como o risco sanitário ele é muito elevado e nós não temos tratamento precoce, quando tivermos uma vacina com altos níveis de segurança, imunogenicidade e eficácia comprovados, penso que nesse caso particular da pandemia, a vacinação tem que sim ser obrigatória, porque a opção individual não pode prejudicar o direito coletivo à saúde, né, trazendo consequências para a sociedade. Então, nesse momento de polarização política, a gente deve realmente fazer uma conscientização. O Brasil sempre adotou campanhas públicas de vacinação, o brasileiro gosta de vacinação, então é uma questão da gente esclarecer a sociedade para a importância do momento. Professor Luiz Carlos Dias, professor titular do Instituto de Química da Unicamp, muito obrigado pela sua participação em mais um Contraponto, professor. Eu que agradeço, Márcio. Olha, só imagina como seria esse mundo com várias doenças sem as vacinas, né? Então eu espero assim que o doutor Daniel, né, que realmente venha fazer uma campanha, por exemplo, ajudando a alta adesão da população brasileira para que as pessoas possam tomar as vacinas e para que aquelas pessoas, né, como grávidas, lactantes, com câncer, HIV, crianças, mesmo os negacionistas e os antivacinas, né, e as pessoas que não defendem a obrigatoriedade, como o senhor, possam estar protegidos, né, pelo efeito da imunidade coletiva, né, e que a gente possa sair dessa pandemia como nação, como uma nação rumo realmente a uma sociedade mais fraterna. Deixa um abraço e um beijo no coração. Muito obrigado ao Dr. Daniel Tinoco pela participação em mais um Contraponto, Daniel. Eu que agradeço, Márcio, agradeço a você, agradeço ao professor Luiz e estamos aí à disposição para qualquer outro debate. E chegamos ao fim de mais um Trocando em Miúdos. Obrigado ao Benício Batista, na edição José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta a partir da próxima segunda-feira, quando então estaremos reapresentando os melhores programas do ano de 2020. Estaremos aí no período de férias e retornaremos em fevereiro. Tenham todos um excelente final de semana e até a próxima.